Thelma, muito bem-vinda aqui ao programa Justiça e Conservação. É sempre um prazer, né? Muito importante falar sobre esse assunto. Bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite. É sempre bom estar conversando com você e poder transmitir isso para outras pessoas também, esses papos gostosos e importantes, né? Vamos começar então falando sobre o mês de outubro. O que precede aí o mês de outubro é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que já tem 30 anos, né? Um marco importantíssimo. Queria que você relembrasse um pouquinho aí dessa importância e de que tipo de assunto e de compromisso envolve o Estatuto UECA. A gente teve esse ano, na verdade, assim, né? A gente teve esse ano em junho, os 30 anos, né? São 3 décadas, né? Que esse marco legal mudou a vida de muitas crianças, né? Nós vivemos aí 30 anos buscando preservar o conceito da proteção, colocar em prática essa lei, né? E poder avançar, inclusive, né? Tiveram sugestões de alteração da lei que melhoraram o aspecto da adoção, da violência contra a criança, mas há também uma parte da sociedade que quer regredir, né? Existem projetos de lei de redução da maioridade, houve uma portaria agora que diz que a vítima de violência tem que ir para a polícia, enfim, existe um movimento, na verdade, né, de dualidade, né, daqueles que buscam proteger, criar autonomia, consciência, né, das crianças e da sociedade, e daqueles que querem adotar a repressão como medida, né, como uma medida que salva as pessoas que não conseguem se defender. Então, essa vida do estatuto, ela é uma luta contínua, né, porque direitos, né, eles não são dados, né, direitos são conquistados, e eles precisam ser mantidos, né, não é porque está escrito numa lei, num papel, né, que ele é praticado na sociedade. Então, essa luta diária, né, por garantia dos direitos, ela é muito importante. Também, Sandra, agora em setembro, a gente fez 30 anos também, o Brasil fez 30 anos de assinatura da Convenção Internacional dos Direitos da Criança, né? Ela é de 59, mas o Brasil há 30 anos se comprometeu, então, diante dos outros países, a buscar também, é uma convenção com muitos artigos, né? Com muita expressão de vontade de proteger as crianças. Então, nós temos, de certa forma, esses 2 grandes compromissos como a base legal, mas a gente tem uma prática diária, né, da sociedade que dá um passo para frente, um para um lado, um para o outro, né? E assim a gente vai nessa luta buscando fazer com que a maioria, né, das crianças possam ter essa atenção, esse cuidado, essa proteção. Thelma, vamos relembrar. A gente quer todas, né? Mas enquanto não dá, que seja a maioria. E vamos relembrar um pouquinho também, né, que sempre é bom a gente bater nessa tecla, quais são os direitos fundamentais, né, e cada um deles por que é importante para o desenvolvimento dos nossos meninos e das nossas meninas. Sim. O Estatuto, na verdade, crianças têm primeiro direitos humanos, né, depois sociais e os fundamentais que estão no Estatuto. Por que humanos e sociais antes, né? Porque criança precisa ser vista e ser tratada como um ser humano. Ter direito a todos, que todos têm direito, né? Ao ambiente, ao meio ambiente, à saúde, assim por diante. No Estatuto, ficaram explícitos, então, esses 5 direitos fundamentais, e o principal deles, talvez o original, seja o direito à vida e à saúde, né? Onde o Hospital Pequeno Príncipe se dedica. Porque sem saúde e sem vida não há como exercer os outros direitos, não é? Então, assim, esse é um dos direitos fundamentais. Outro direito considerado fundamental é a educação, né? O esporte, o lazer, a cultura. Também a gente tem iniciação e proteção ao trabalho, né? Que é toda a legislação de proibição do trabalho infantil, mas também de proteção ao trabalho daqueles adolescentes que já acessam, né, um ambiente de trabalho. E aí a gente tem também chamado, né, direito à convivência familiar e comunitária, que quer dizer o seguinte, que toda criança tem direito a uma família, né? Seja uma família original, seja uma família extensa, seja uma família que o adota, né? E enquanto ele não tem esse direito, ele precisa ficar numa instituição de acolhimento
Mas a função dessa instituição de acolhimento é articular para que ele volte para sua família ou para que ele ganhe uma outra família. Para quê? Né? Para poder se desenvolver, para ter um ambiente, um continente, né, que o proteja, para ter alimentação, para ter cuidados, para ter amor, principalmente, né, e para ser educado. Né? Então, esse é um ambiente, né, do núcleo familiar, ele é um ambiente fundamental para a criação de identidade, enfim, para a formação, né, da personalidade do sujeito. E por que o comunitário? Porque o Estatuto buscou trazer a ideia de que não é só a família que educa a criança, é preciso que toda uma comunidade se envolva nessa tarefa, observe, atente para o que acontece, né? Denuncie, proteja, né? Enfim, se mobilize para que aquela criança tenha a condição de se desenvolver. E aí nós temos o direito de liberdade, respeito e dignidade, né? Esse capítulo, ele trabalha muito no sentido de buscar evitar a discriminação, né, de idade, cor, etnia, sexo, enfim, né, hoje em dia até assim regiões da cidade, né, porque na medida que se cria também, se evolui no sentido da consciência do direito, existe uma involução de preconceitos, né? Então, liberdade, respeito e dignidade trata de toda situação de negligência ou violência, né, de exploração, onde a criança às vezes é submetida. Então, esse bloco ele vai buscar então artigos que protejam contra a violência, contra a violação do direito, contra o desrespeito, contra a discriminação, contra o preconceito e assim por diante. Eu acho que eu já falei de todos, né? Educação, saúde, direito fundamental, liberdade, respeito e dignidade, e do trabalho infantil. Já falei dos 5 direitos fundamentais. Eu acho que foi escolhido também, Sandra, para dizer que eles cabem numa mão, né? Se você estender a sua mão, né, você conseguiria, enfim, estar abarcando esses 5 direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes. E, Thelma, qual que é o papel da família, justamente, né, na garantia desses direitos? Então, a família, aí você abriu um capítulo muito legal, né? Quando fala família, vem aquela ideia da família da propaganda de margarina, né? O pai, a mãe, o café, o sol, a riqueza, tudo certinho, tudo arrumadinho, como se não houvesse conflito, né? Discussão, problemas, né? Enfim, uma série de coisas. Por que eu trago essa imagem? Porque essa imagem é a imagem que no imaginário da população, ela é tratada como uma imagem ideal. Então, a família é feliz. Então, se você, como um modelo, né, um quadradinho assim, que para ser família, né, você tem que chegar mais próximo desse modelo, casar, né, ter filhos, enfim, trabalhar para eles, entregar todos os desejos que ele precisa, dar presente, né, no Dia das Crianças, e assim por diante. Isso é o que se carrega de ideal. Na realidade, todos nós, como seres humanos, entende que o ambiente da família não é tudo isso, não é só isso, né? É também o afeto, é também o cuidado, mas é também um lugar de conflito, é também onde se aprende a disputar, onde se aprende os seus limites, assim por diante. O que nós vivemos na sociedade hoje em relação à família, e eu acho muito bonita essa definição da ONU, que diz o seguinte: família é quem cuida, né? Então, hoje você vai encontrar várias conformações de família, né? Sejam só a mãe, ou só o pai, ou um casal homoafetivo cuidando de filhos adotados, né? Ou até, eu diria, comunidades mesmo, como a gente conhece, de Sete Pinheiros e tudo, aonde um conjunto de pessoas cuidam de um conjunto de crianças, né? Tudo isso é família, né? Porque, na verdade, são aqueles que cuidam, né? Que protegem. É lógico que daí a gente é possível dentro de uma instituição, né? Ou dentro de uma família adotada ter o mesmo amor, é possível, né? O amor não tem carimbo, o amor não tem, como é que a gente pode dizer, assinaturas, né?
ele é um sentimento que pode aparecer. A consciência dessas pessoas, de famílias que adotam, né, e elas o fazem para que aquela criança possa ter um desenvolvimento protegido, né? E qual é o papel da família? Já chego lá, né? Ele poder, a criança sozinha não sobrevive, né? O ser humano é uma espécie que não consegue sobreviver sozinho. Então ele precisa de alimento, ele não sabe sair por aí e buscar alimento. Ele precisa de higiene, né? Os cuidados de higiene, ele precisa estudar, ele precisa ter responsabilidade, ele precisa ser educado, né? Ele precisa compreender valores morais, éticos, né? Ele precisa estabelecer relacionamento afetivo e significativo com as pessoas, e isso acontece dentro desse núcleo original, né? Por isso é tão triste quando uma criança perde uma família ou é afastada, porque é naquele lugar que ele se reconhece como uma pessoa, como um sujeito, né, que tem atenção e que, enfim, tem desejos, e tem desejos atendidos, desejos não atendidos, né? Então, ele se desenvolve em todos os aspectos, físicos, cognitivos, emocionais e tudo mais. E a família é esse suporte, né? Para que a criança tenha esse continente para se desenvolver plenamente, né? Existe uma série de coisas, né, que a escola traz, que outros relacionamentos e convívio das crianças também traz, né? Mas a família é onde você começa a criar a sua identidade, né, como sujeito, como pessoa, por ser reconhecido pelo outro. Seja cuidado por uma mãe, né, seja cuidado por um pai, ele se sente importante porque o outro se preocupa com ele, porque o outro cuida dele. Acho que é a principal função da família é essa. E Thelma, pela sua experiência assim no Estatuto da Criança e do Adolescente, nessa garantia dos direitos, né, dos nossos meninos e meninas, nesse tempo de pandemia, você considera que está havendo muita violação nos direitos, né, previstos, como por exemplo a convivência familiar, comunitária, acesso à educação, né, acesso aí a esportes, atividades também. Como que você está avaliando essa situação que a gente vive agora? É incrível, né? Sempre tem dois lados, né, Sandra? Existem famílias que conseguiram fazer home office, trabalhar em casa, conviver mais com os filhos e criar até um ambiente de aproximação que não havia antes, né? Quando os pais saíam trabalhar o dia todo e tal. Então, assim, existem essas famílias com essas condições. Por outro lado, existem outras famílias onde os pais continuam saindo trabalhar, né? E as crianças, enfim, ou ficam sozinhas, ou tem que chamar alguém para cuidar, ou enfim, essa situação não está da pandemia fácil para ninguém, né? Nem para o trabalhador, nem para a família, nem para o Estado, nem para a sociedade como um todo. O que os dados apontam, Sandra? De que reduziu a notificação de violência. Parece que reduziu a violência, mas não. Ela está deixando de ser notificada. Isso é um grande problema, porque no momento que ela não é identificada e notificada, né, ela acaba ficando coberta, né, e não vai ter como atuar. Então, assim, esse é um problema. Outro problema é que a própria estrutura de proteção, os conselhos tutelares, eles também estão na condição de pandemia. Então, o atendimento teve que se adaptar, né? Por exemplo, as escolas, né? E nós defendemos que a escola continue fechada enquanto a criança estiver correndo risco, né? Porque esses dias um amigo meu falou uma coisa muito interessante. Alguns pais ficam muito preocupados com o ano letivo, com o diploma, né, com aquela sequência, né, e às vezes fica nesse esforço até querendo colocar seu filho exposto, né, numa condição. E ele disse assim, eu sei que é pesado, mas é importante, o cadáver não usa diploma, né? Então, assim, é bem importante essa consciência de que mesmo na pandemia é preciso encontrar recursos e mecanismos de proteger as crianças, né? Sem dúvida, Sandra, nesses momentos de calamidade, de situação de emergência, as crianças e os idosos, né, eles são as pessoas deficientes, são pessoas mais vulneráveis. Por serem mais vulneráveis, eles estão mais expostos a essa condição, a esse ambiente de problema.
Então, existem vários estudos que apontam essa baixa notificação e o aumento da violência, mesmo domiciliar, né? Existem também jovens que aglomeram, continuam aglomerando, fazendo festa, né? Enfim, Bastante. existe uma... Existe. Então, é assim, ele também, além de estar se expondo, ele está expondo outras pessoas, né? De qualquer forma, acho que é importante a gente marcar uma coisa assim, por exemplo, mesmo nas escolas, como que as escolas particulares estão se resolvendo? De uma forma ou de outra, elas estão fazendo os mecanismos, né, de educação à distância, as famílias que têm recursos têm seu celular, têm seu computador, têm as condições. Já em famílias com baixa renda, eles não têm, às vezes, um computador, eles estão com o celular, mas estão trabalhando com ele, né? Muitas dessas crianças não estão tendo acesso à educação neste momento, né? Agora, existe o dilema, né, de você proteger a vida, né, cuidar da saúde ou acessar todos os direitos. Então, se a gente for raciocinar, o isolamento social é muito necessário e essas restrições são uma condição para todos, inclusive para a criança, né? E o que é importante? É importante o Estado fazer o que está fazendo, né? Colocar auxílio para a família ter o que comer, né? Você, enfim, dá essas condições que não diretamente, mas indiretamente protege as crianças, né? Então, se o Estado protege a família tem condições de proteger as crianças. É difícil a gente falar na pandemia, né? Porque a pandemia ela pega todos, né, Sandra, de um jeito que a gente não estava preparado, né, para lidar. E aí no Hospital Pequeno Príncipe vocês têm também, né, uma preocupação muito grande com essa garantia de todos os direitos das crianças, inclusive o acesso à educação enquanto elas estão passando por tratamento, o acesso à família, né, a família bem próxima ali, mesmo das crianças internadas, né? Thelma, queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência de aplicação do ECA e dos outros direitos fundamentais dentro das crianças que estão passando por tratamento de saúde, às vezes de doenças de altíssima complexidade, transplante. Sim. Na verdade, esse é o DNA, né, do Hospital Pequeno Príncipe, não entregar só saúde, né, mas entregar saúde garantindo os demais direitos, né, os 5 direitos fundamentais que a gente falou agora há pouco. E isso não é palavra, né, solta no ar, isso é uma prática, né, cotidiana no hospital, através de vários programas. Eu quero pontuar também, Sandra, além de falar desses direitos, como que nós estamos trabalhando na pandemia, porque nós estamos buscando garantir esse direito, entregando saúde nesse contexto da pandemia. Então, o hospital teve, para quem é fã desse programa, a gente criou um observatório lá também, sobre registro de ações, de dados da pandemia, né? Tudo que cada setor fez, está fazendo, né, nesse contexto da pandemia. Nesse observatório, vão entrar os indicadores assistenciais, número de cirurgia, números de consultas e assim por diante, mas tem também a forma com que esses setores, o educação e cultura, o voluntariado, a PAN, estão encontrando para continuar atendendo seus pacientes, né? Então, é muito bacana porque essas atividades presenciais de educação e cultura dentro do hospital, elas foram interrompidas com a pandemia. Mas aí eles estão fazendo postagem, a gente teve que comprar tablet, porque eles põem o conteúdo no tablet e levam o tablet para o quarto da criança para ela estudar, né? Ele não fica presencialmente num ambiente, né, de estudo, mas ele continua estudando. Nós temos atendimento à distância de psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia, da PAN, onde os profissionais fazem através de um teleatendimento, a gente pode chamar assim, né? Os exercícios, faz brincadeira, convive, ou seja, por várias razões, né? Para eles continuarem convivendo e se desenvolvendo nesse período, que eles não estão podendo acessar o serviço, né? Por várias condições,
mas a equipe está trabalhando, continua trabalhando, né? Então é muito bacana ver isso, que mesmo numa situação de crise, nós conseguimos nos organizar e encontrar mecanismos, arranjos, né, de como trabalhar nesse momento. A gente fez também, evidente que a gente, do ponto de vista de saúde, nós estamos com 10 leitos específicos de Covid, nós estamos fazendo exames de soro e o genético, né, o PCR, a gente já fez mais de 6 mil exames, a gente se organizou, né, no sentido de melhorar alguns, a gente já tinha o laboratório genômico, mas a gente criou os protocolos para poder oferecer exame para a população, né? E para as nossas crianças internadas também. Mudamos protocolo, enfim, a gente tem buscado, né, nesse momento que é difícil para todo mundo, encontrar a melhor forma de continuar atendendo, né, as crianças, continuar garantindo esses direitos de estudo, de brincadeira, e temos aprendido muito, sabe? As equipes têm feito um relato, a gente fez um encontro do observatório, onde cada setor contou, durou quase 4 horas, né? Contou o que estava fazendo, como estava fazendo. E foi muito bonito de ver os feedbacks, né, que foram dados. Por exemplo, o pessoal da enfermagem disse que a gente fez um atendimento junto aos colaboradores tão responsável, tão consciente, porque a gente fez desde o início, desde fevereiro, a gente comprou álcool, gel, EPI, a máscara, né, as máscaras, enfim, tudo que foi recomendado e é recomendado. Criamos um hot site, colocando os protocolos, os fluxos, enfim, todo um trabalho de organização e de cuidado, né, com os colaboradores, que isso se refletiu num conhecimento e num indicador importante. Não teve nenhuma reclamação no conselho, nenhuma notificação de queixa, né, dos trabalhadores da saúde nossos lá, porque eles estão super bem cuidados, né? Enfim, eu acho que é bacana trazer isso também, porque é uma forma de mostrar, né, de como o Hospital Pequeno Príncipe pratica, então, esse princípio do respeito, né, do cuidado, da dignidade, não só com os pacientes e os familiares, mas também com seus próprios colaboradores, né? Exatamente, é um respeito mútuo, né? E principalmente pensando no melhor e na melhor recuperação para as crianças que estão passando por esse momento tão complicado e para as famílias também. Thelma, queria agradecer muito aí a sua participação aqui no programa Justiça e Conservação, né? Falando aí sobre o início do mês de outubro, o mês da criança, né? O que realmente importa não são os presentes, são as garantias dos direitos desses meninos e dessas meninas, coisa que o Pequeno Príncipe faz já com excelência há um século. Thelma, muito obrigada e parabéns a toda a equipe. A gente vai conversando, vai mantendo contato. A gente que agradece esse espaço e parabéns pelo programa e conte sempre com a gente. Obrigada, Thelma. Até a próxima. A gente conversou com a Thelma Alves de Oliveira, então ela é professora, né, da direção do Hospital Pequeno Príncipe, também foi ex-secretária do Estado da Criança e da Juventude. A gente está falando aí sobre o ECA, sobre os direitos fundamentais. Sempre muito bom conversar contigo.